Olá, gente, tudo bem? Eu planejo recomeçar, né, as atividades do nosso canal, né, produzindo vídeos novamente depois desse tempo parado. Peço perdão, deixa eu afastar aqui um pouco o microfone. Peço perdão pelo tempo que eu fiquei sem postar vídeo, mas vamos logo, né, ao nosso vídeo. Então, gente, eu vi um vídeo aí de um youtuber chamado Edson Toshio e eu entendi que ele é ateu, né? Não perdi muito tempo vendo os outros vídeos dele, mas eu achei interessante ele ter postado um vídeo que tinha, quando ele lançou, tinha o título assim: Refutei as 5 vias de São Tomás de Aquino. Para situar vocês, os filósofos gregos, né, e depois na Idade Média, tem todos eles se esforçado, vários deles, né, se esforçaram em provar que existe Deus, provar a existência de Deus pela razão. Né? Ao contrário do que muita gente fala, que a filosofia é coisa de ateu, isso é uma grande mentira. Né? Na verdade, Sócrates, Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, enfim, vários filósofos e pensadores apresentaram provas muito boas da existência de Deus. E no caso de São Tomás de Aquino, ele se inspirou, né, obviamente, em Aristóteles. E obviamente que eu digo porque já é sabido, é uma coisa bastante ventilada aí, né, pelos historiadores da filosofia, pelos comentaristas filosóficos, né, e pelos livros de história de filosofia medieval, e até mesmo existem algumas traduções da Suma Teológica de São Tomás de Aquino, que é um dos doutores da Igreja. Né? Obviamente que eu não sou católico, né, mas eu acho que a argumentação de Tomás de Aquino é muito boa. Ele realmente aproveitou isso de Aristóteles, né, e refutar, dizer que isso é uma coisa ruim, que os argumentos dele são ruins, é você dizer que toda a filosofia grega é ruim, né? Porque ele vai pegar isso de Aristóteles, que pegou de Platão, que pegou de Sócrates, entendeu? Não apenas ele, Parmênides também usou essa mesma uma linha de argumentação muito parecida. Então você dizer que isso é uma bobagem, que o argumento é ruim, é você dizer que a filosofia grega é ruim, que os gregos eram burros e, no entanto, eles que estabeleceram as bases da nossa civilização. Né? Então, primeiro que ele fala de uma forma muito arrogante, né? Quer dizer, se ele defender uma teoria assim, né, desqualificando um pensador, um filósofo da tradição filosófica ocidental, diante de uma banca na defesa de uma dissertação de mestrado ou de uma tese de doutorado, né, sem nenhum recurso ao princípio da caridade, né, sem nenhum recurso à humildade intelectual, né, fazendo uso de toda aquela linguagem extremamente pedante e pretensiosa, né, com certeza ele seria reprovado. Né? Então, até que eu me lembre, né, no meio acadêmico não se deve utilizar esse tipo de linguagem. Eu vou destruir esse pensador, Kant está errado, Hegel está errado, né? Os filósofos gregos, a filosofia grega é uma idiotice, tá? Não se deve falar esse tipo de coisa, porque esse tipo de arrogância, de pretensão, né, é uma coisa muito da adolescência, é uma coisa muito da, digamos assim, da prepotência juvenil, né, do adolescente, do rebelde sem causa. Isso é uma coisa que não pega muito bem entre pessoas intelectualmente mais maduras. Você não é assim que você eu sou professor de filosofia e eu sei que não é assim que você ensina filosofia, não é assim que você tenta explicar o pensamento de um filósofo ou digamos assim, as ideias de algum pensador, de alguma grande filósofo da tradição. Não é assim que você faz, não é assim que você expõe o pensamento de um filósofo, não é dessa maneira. Mas ele já começa falando uma grande bobagem, né? Ele fala o seguinte, que a Deus, se ele existisse, ele seria auto-evidente. Então só o fato de você ter que provar Deus, né, isso já mostra que ele não existe, porque isso já mostra que a coisa já é capenga, entendeu? O que é uma grandíssima bobagem. Isso sim é uma bobagem. Por quê? Porque isso não é um princípio. Nunca ouvi falar disso, que uma coisa para existir precisa ser auto-evidente.
Entendeu? E outra coisa, se não é auto-evidente é porque não existe. Pois bem, até onde eu sei, a pressão atmosférica não era uma coisa nem sequer evidente, tampouco auto-evidente, né? E no entanto, Torricelli teve que provar a pressão atmosférica. Então, só porque ela não é auto-evidente, ela não existe? Não existe a pressão atmosférica? De onde vem essa ideia de que uma coisa, quando existe, ela é auto-evidente, não precisa provar? Quando foi? Primeiro que uma coisa que existe, ela não é nem necessariamente evidente, tampouco auto-evidente. São raríssimas as coisas que são auto-evidentes. As coisas que são consideradas auto-evidentes dentro da filosofia, dentro do pensamento racional, são os axiomas, postulados e definições. Os axiomas, postulados e definições, eles não precisam ser provados, porque eles são a condição de possibilidade da própria prova racional. Então você não precisa provar, por exemplo, o princípio da causalidade ou o princípio da razão suficiente, que é o mesmo princípio, né? O princípio da causalidade é o princípio da razão suficiente. Se você diz assim, todo efeito possui uma causa, isso é auto-evidente, entendeu? E geralmente as coisas que são auto-evidentes são as coisas da dedução, do raciocínio dedutivo e não da indução. A indução ela é mais problemática, né? Mas o juízo analítico a priori, ou seja, aquele cujo predicado, que é um predicado em que o predicado já está contido no sujeito, desculpa, né? Essa é a definição do juízo analítico a priori. Esse sim produz certeza apodítica, né? E ele é evidente, né? Mas o auto-evidente é aquele que é o axioma, o postulado e a definição. Entendeu? Então, mas mesmo assim, entendeu? Isso não tem nada a ver com existir, né? Quer dizer, uma coisa, ela se existe, ela é auto-evidente, e ela é auto-evidente porque existe. Não é um postulado, isso não é um princípio universal, não é axiomático uma coisa dessas, né? E isso denota muito mais um desconhecimento do princípio da razão suficiente, segundo o qual nenhum fato existe, nenhum enunciado deve ser considerado verdadeiro sem razão suficiente para ser assim e não de outro modo. Esse é o princípio da razão suficiente. Dito de outro modo, dito de outra forma, né? Tudo tem que ser provado. Uma coisa, porque não precisa provar. Uma coisa, se ela existe, não precisa provar. Nada disso. A gravidade existe e Isaac Newton teve que provar a gravidade, né? Ele teve até que mostrar uma equação, né? Existe uma equação para que mede a gravidade, né? Então uma coisa existe e não é necessariamente auto-evidente, entendeu? E só porque existe é necessariamente auto-evidente. Não existe essa equivalência. Isso é uma equação completamente estranha, não é um princípio racional, é uma coisa completamente plantada e inventada, entendeu? Então você vê que ele não está realmente partindo de algum postulado, de algum princípio, né, de algum axioma, ou seja, os princípios que compõem a regra da refutação e da prova, da demonstração lógica. Isso revela um profundo desconhecimento, né, das regras da demonstração racional. Uma outra coisa que ele falou é que a primeira prova de São Tomás de Aquino, a primeira via, né, que é a do motor imóvel, né? A primeira via de São Tomás de Aquino é o seguinte, que tudo que se move é movido por outro ente, e esse outro ente é por outro, e por aí afora você não pode, né? Isso não pode se suceder infinitamente, então você tem que chegar a uma causa primeira, um primeiro motor que não é causado por ninguém, né? Ele disse que isso é uma petição de princípio. Onde é que está a petição de princípio? Na petição de princípio, né, você já parte, né, como um pressuposto aquilo que você quer provar, né? Você já parte daquilo que você quer provar como se referindo a ele como se já tivesse provado, né?
Então eu não vejo nada disso. Ele está querendo mostrar, apresentar uma prova, São Tomás de Aquino apresentou uma prova, né, de que você tem que chegar a um primeiro motor, por uma questão lógica. Isso é uma evidência lógica, dedutiva. Não tem nada de eu não vejo nenhuma petição de princípio nisso. Eu gostaria que ele me mostrasse. Agora, eu sei onde é que está a falácia desse, né, Toshio, né? Desculpa aí, né? Mas o que eu vejo é a falácia do espantalho nessa refutação, nessa tentativa de refutar as 5 vias de São Tomás de Aquino. O que eu vejo é a falácia do espantalho, né? O que é a falácia do espantalho? A falácia do espantalho é o seguinte: você, quando não tem argumento, quando você não tem como refutar um argumento, né? Você usa dessa falácia, de alguma falácia. E essa especificamente é assim: eu transformo aquilo que eu estou querendo refutar em algo tão ridículo, tão tolo, né, tão idiota, né, que realmente não tem como você não achar aquilo uma coisa tola, né? Mas na verdade eu tenho que distorcer e torcer a história toda, né, colocar aquilo tudo, ajustar de uma maneira a ficar muito feio, muito ridículo, muito absurdo, entendeu? Na verdade, né, ele não está refutando a ideia ou o argumento de Tomás de Aquino, ele está refutando o espantalho das ideias de Tomás de Aquino que ele mesmo criou, né? É mais ou menos isso a falácia do espantalho, né? Porque eu não vejo nada disso, nem nenhuma nada disso que ele falou, né, de petição de princípio, né? Aí ele vai falar dos elétrons, né, que se movem no vácuo, que não são impulsionados por nada, eles estão se movendo no vácuo e aquilo não quer dizer nada, né? Eles não quer dizer nada, não. Eles não estão sendo impulsionados por nada, né? Eu acho estranho isso, porque tudo no universo tem causa. O princípio da causalidade, ele é um princípio universal. Eu acho que ele está manipulando alguma ideia tirada da física, de elétrons que se movem no vácuo, que não são impulsionados por nada. Até onde eu sei, os elétrons eles são impulsionados sim, né? Tanto é que quando você tem uma diferença de potencial elétrico, né, os elétrons de algum corpo que está super eletrizado, eles tendem, né, a preencher, né, a lacuna de onde há uma quantidade menor de elétrons, e é isso que produz, né, a circulação da energia elétrica ou eletromagnética, né? Tanto a elétrica quanto a eletromagnética tem o mesmo princípio, né, da diferença de potencial elétrico. Então tem algo que impulsiona assim os elétrons, né? Porque eles estão no vácuo, não tem nada impulsionando eles? É muito estranho. Qualquer tentativa de você negar o princípio da causalidade é muito estranho, porque todo efeito possui uma causa, entendeu? Você dizer que não tem causa, tudo tem causa, né? Então o que o Santo Agostinho está falando é isso, é o argumento da causalidade, né? Um movimento é causado por outro movimento, que é causado por outro movimento, um corpo move um corpo, né, que move outro corpo, que move outro corpo, mas isso não pode suceder ao infinito. Então, o que é isso? A causa de movimento de um corpo é a impulsão dada por outro corpo, e por aí vai, entendeu? Esse o princípio da causalidade é inegável. Você não pode tirar um exemplo da física e dizer, porque um elétron se move no vácuo sem nenhuma causa. Não existe efeito sem causa, meu querido. Vai estudar, entendeu? O princípio da causalidade, o princípio da razão suficiente, né? Todo efeito possui uma causa. Isso é um postulado da razão. Isso é um princípio universal da razão, entendeu? E outra coisa que ele fala, o Deus das lacunas, entendeu? Que quando você não sabe uma coisa, quando existe ignorância ou desconhecimento de causa, entendeu? Então você coloca Deus ali para preencher uma lacuna. Não é isso que Santo Agostinho está... Santo Agostinho não, desculpa. Não é isso que Santo Tomás de Aquino está fazendo, de forma alguma. Ele não está... As 5 vias de São Tomás de Aquino, elas não estão tirando Deus e colocando em alguma lacuna, e tirando a ideia de Deus da manga, alguma coisa assim, botando numa lacuna. Entendeu? Isso é mais uma característica do espantalho que ele está criando,
para refutar São Tomás de Aquino. E ele faz isso com muita arrogância, entendeu? Porque quando você diz que a Santo Agostinho, ou Santo, eu tô sempre o Santo Tomás de Aquino, não é Santo Agostinho, tá? Santo Tomás de Aquino. Quando você diz que as 5 vias de São Tomás de Aquino elas são ruins, primeiro que eu nunca vi realmente alguém que tenha refutado de forma honesta. Eu convivo com ateus há muito tempo, né? Eu sou graduado em filosofia pela UFRJ, então a minha convivência com ateus é de muitos anos, há 30 anos que eu convivo, e eu conheço muito bem, por experiência própria, a psicologia dos ateus, a maneira como eles se portam, como é que é o tipo. Existe mais ou menos uma invariância nisso, e eu conheço também a má fé, né, da maioria deles, ou de quase todos eles, talvez uma exceção aqui, outra ali. E o que eu posso ver disso é mais uma exibição disso, entendeu? Porque assim, se você diz que São Tomás de Aquino não serve para nada, ou que o argumento dele é ruim, ou que ele é um excelente, é um grande filósofo. Você, para dizer que Tomás de Aquino não vale nada, você tem que dizer que o pensamento grego não vale nada. Porque o que você vê que São Tomás de Aquino está falando, você vê, é tirado de Aristóteles, é tirado de Platão. Quem já leu o Fedro vai ver que o argumento do motor imóvel está ali no Fedro de Platão. Sócrates falando. E Sócrates, Platão e Aristóteles também não tiraram isso de nada, do nada. Isso é uma coisa do próprio gênio da cultura grega. Entendeu? Você, para desqualificar isso, você tem que desqualificar, né, o berço da nossa civilização, então. Né? Então, não que isso tenha que servir de argumento, mas a partir do momento que o sujeito acha que é melhor do que a própria inteligência coletiva, o sujeito acha que a cultura começa com ele, que a filosofia começa com ele, e vai trazendo um monte de esses sim, sofismas que ele tirou da manga e está atribuindo a São Tomás de Aquino. Esse tipo de atitude, realmente, a própria atitude pedante, né, arrogante, já é um sinal de alerta de que não pode vir coisa séria dali. E quando a gente vê o que esse cidadão falou, né, a gente vê que não é sério e não deve ser levado. Eu nem vi o vídeo até o final, tá? Eu vou confessar aqui. Mas como ele já foi falando bobagem, eu já vou colocando essa crítica, né, contra-argumentando, né, toda essa pretensão de refutação, né, que eu acho que não ocorreu, não vejo isso. Não é assim que se faz filosofia, não é assim que se faz pensamento racional. Ok, gente, então eu termino meu vídeo aqui, né? Acho que a gente já se estendeu demais, nós já temos quase 20 minutos de vídeo. Espero que tenham gostado. Até o nosso próximo encontro, se assim os céus o permitirem. Muito obrigado.